dia! São 11 horas e nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque já estamos aqui desde cedo, nos preparando como músicos e pessoal da comunicação, pessoal do som, todo o pessoal da infraestrutura da igreja, trabalhando no ministério infantil, na escola bíblica, nossos irmãos ali na cozinha como voluntários, nossos irmãos ali no estacionamento, todos nós desde muito cedo nessa manhã gelada, nos preparando para entregar algo agradável a esse Deus. Porque Ele merece, não é verdade? Ele merece o que há de melhor dos nossos corações. Eu quero te convidar a ficar em pé onde você está e abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Você que está na internet, na televisão nos acompanhando, seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Acompanhe comigo, Hebreus 12, de 1 e 2. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário. Por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Amém? Você vai ser desafiado essa manhã a perseverar. Diga para quem está do seu lado assim: persevere, irmão. Agora eu vou te convidar a sentar novamente e nós vamos continuar adorando ao Senhor com o coral Abediter, cantando o hino que nós conhecemos. Então, se você desejar, pode cantar junto com eles. Promessas de Jesus.
dele foi que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele mesmo estaria. Ele está aqui hoje no meio de nós. Amém? Vamos adorá-lo. Mil motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo seu amor, alcançados pelo seu amor, já não há paz, condenação. Juntos! Eu quero ouvir você, cante.
majestoso, poderoso. A terra toda está cheia da sua glória. E Ele mesmo está no meio de nós nessa manhã. Nós te exaltamos, Jesus. Vestido de esplendor, o Santo Deus de amor é Rei da criação, Rei da criação. Na luz envolto está, para sempre reinará o Deus da salvação. Não olhe para quem está do seu lado agora. Olhe só para Ele, Ele está aqui. Grandioso é o Senhor, cantarei grandioso. Você está diante do trono de Deus, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Diante dele, nós só podemos confessar. Diga: grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Declare: eterno, imortal, princípio e final, Senhor da terra e céu, Senhor da terra e céu, Deus Pai, Deus Salvador. Este Deus está no meio de nós. Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, Ele é o Trino Deus. Grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso, cante, igreja, cante. Grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. E justamente porque o Senhor é grande, bondoso, um Deus que nos dá dádivas preciosas, é que essas famílias estão hoje aqui, agradecendo a Deus por essa dádiva preciosa que são essas crianças. A gente vai conhecê-los. Puxar uma câmera para mim aqui. Maia. A Maia, gente, essa aqui tá toda chique. Vê se você consegue dar um close aqui na Maia. Olha só que linda, Maia. Vamos conhecer aqui também pastor Marcílio. Seu Arthur, tá com um ano e um mês já. O Arthur ele tá bem sério aqui. Não sei se alguém tá pegando aqui. Tá aqui, olha, tá todo desconfiado, né? E aqui? Esse é o Lucas, 5 meses. O Lucas está aqui, tem 5 meses. A família toda, né? A maior parte da família tem um casal representando tudo, mas estão assistindo pela internet esse tempo. E a gente celebra ao Senhor juntos. Vocês sabem que nós não batizamos crianças, né? Porque nós entendemos que chegará um dia em que elas tomarão a sua decisão por Jesus, conscientemente, reconhecendo quem é Jesus para elas, mas nós dedicamos, apresentamos ao Senhor, e as famílias chegam aqui com esse coração, de falar assim: Senhor, sabemos que é um presente do Senhor para a gente, nós reconhecemos que é um presente do Senhor para a gente, e o que nós queremos nesse tempo é pedir, nos dá sabedoria, para a gente continuar cuidando desse presente precioso que o Senhor nos dá. E o sentimento do nosso coração é que vocês, como casal, como família representada aqui, serão as principais testemunhas de quem é Jesus para os filhos. Nós, pais, somos as principais testemunhas do que é andar em fé, do que é guardar o temor, do que é conhecer a Jesus, do que é caminhar com Jesus.
Então essas crianças passarão a conhecer Jesus, além de tudo que elas vivem aqui na igreja, né? No ministério infantil, desde o berçário, mas principalmente daquilo que elas vão experimentar dentro da casa de vocês. E o que nós queremos orar é para isso, para que Deus continue dando sabedoria, graça para toda a família, vocês serem a evidência do amor de Jesus na vida dessas crianças, que são os presentes do Senhor para vocês e para a gente, né? Vamos orar juntos? Você pode estender suas mãos para cá e vamos orar nesse tempo. Pai querido, louvamos o Teu nome. O Senhor é Deus todo-poderoso, grandioso, como estamos cantando. Nos Teus planos estava já para estas casas, estas crianças, porque a Tua palavra nos diz que tudo o que vem do Senhor para nós já estava assim desenhado por Ti, planejado por Ti. E estas crianças é fruto dessa bondade do Senhor, é fruto do amor, do relacionamento desses casais que estão aqui, é fruto daquilo que eles também estavam desejando viver e experimentar ainda mais contigo. Muito obrigado pela bênção que o Senhor deu, por estas crianças que são dádiva do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, que aquele dia precioso, em especial, que elas entenderem o sacrifício de Cristo na cruz, possa ser um dia marcante para o coração delas, que a vida dos pais, dos familiares, seja sempre regado pela presença do Senhor, e eles serem as principais testemunhas da graça, da bondade e do amor do Senhor sobre a vida delas. E que a gente como igreja também continue tendo esta visão de investirmos desde pequenos, crendo que quando lançamos a semente da Tua palavra, ela no tempo certo, o Senhor dá o crescimento e a gente pode ver os frutos. É assim que oramos agradecidos a Ti, dedicando e agradecendo por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, grandioso é o Senhor, e louvamos ao Senhor essa manhã juntos, né? Você pode tomar assento. Se você está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, tem aí na frente aí da onde você está sentado na sua poltrona uma fichinha. Seria muito importante para a gente se você preenchesse, a gente conhecer um pouco mais de você e de alguma maneira como igreja a gente poder servir a você também, servir ao Senhor através da sua vida, e que possa ser um tempo precioso seu aqui com a gente nesta manhã. Você também que está com a gente pela TV, pela internet, que Deus continue aí também falando ao teu coração junto conosco aqui. Queridos, daqui a 2 semanas, passe essa semana agora, na próxima semana, na posterior, nós teremos aqui o missionário, o nosso congresso de missões. Vai ser um tempo precioso de nós sermos impactados aqui pela presença do Senhor e também por aquilo que está acontecendo no mundo, no nosso país, de diferentes maneiras como o Evangelho está chegando, os desafios para que a gente continue proclamando o Evangelho de Jesus.
E vai estar conosco aqui a missionária Noêmia Cecito, lá de Moçambique. Uma grande parte da igreja que está aqui já a conhece. Ela e o seu esposo estão fazendo um trabalho há muitos anos lá em Moçambique, um trabalho muito especial. E eles estarão com a gente compartilhando. Na parte da adoração, do louvor, nós estaremos juntos aqui com o Azaf Borba também, que vai estar nos conduzindo no tempo precioso na presença de Deus. Então, se você já pudesse ir se programando aí, passa essa semana, na outra semana começa o missionário, do dia 25 até o dia 27. E nós vamos nesse tempo também dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um ato voluntário. Você percebe que as pessoas levantam do seu lugar e vêm aqui voluntariamente dedicar ao Senhor, reconhecendo que tudo vem dEle. Vários textos da palavra de Deus nos ensinam sobre o valor do dízimo, sobre o valor de oferta. Não é pelo valor financeiro, mas é pelo compromisso de gratidão a Deus pela fidelidade dEle, porque Ele é quem supra em nossa vida todos os dias. Ele tem sido o Senhor fiel conosco. Eu sempre digo que Deus é fiel apesar de mim. Eu não consigo ser tão fiel na minha vida, nos meus atos, em tudo o que eu gostaria, porque eu sou humano, sou falho, eu erro. Mas a fidelidade de Deus, ela não falha. Ele é fiel e justo em todo o tempo. E quanto mais no meu coração e no seu coração nós nos voltamos a entender, a praticar aquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida, nós somos moldados cada vez mais naquilo que Deus tem para fazer. Somos transformados de glória em glória, como a palavra de Deus nos ensina, no nosso caráter, nas nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida. Nós passamos a caminhar daquilo que a palavra de Deus nos ensina, procurando ter a mente de Cristo na nossa vida todos os dias. Então, naquilo que é o seu compromisso de fidelidade nesse momento, você, enquanto nós adoramos ao Senhor juntos, você pode sair do seu lugar, vir aqui. Se você pudesse ficar em pé, erguer a sua poltrona, fica mais fácil para as pessoas transitarem, né? Não fica tão incômodo para você vir a perna para cá, vir a perna para lá, para poder as pessoas passarem pelo corredor. Mas o importante é que nós estamos juntos nesse ato de adoração a Ele, e juntos celebrando o nome dEle. Então adoremos ao Senhor, e enquanto isso você dedica os seus dízimos e as suas ofertas. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade.
se Deus colocou no seu coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Sim, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, aleluia, romper em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, vou lutar e eu vou vencer. A cada dia vou viver, rompendo. Erga a sua voz, diga, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou romper o sobrenatural, Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, aleluia. A cada dia vamos rompendo em fé. Se você trouxe a sua Bíblia com você, querido, queria te convidar a abrir no livro de Malaquias. Livro de Malaquias, no capítulo 3. Quero ler com você do versos 14 ao verso 18. Malaquias, capítulo 3, verso 14 a 18. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não o servem. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por esta presença do Senhor aqui. Nós nunca nos cansamos de entrar diante da presença do Senhor.
porque cada momento, cada tempo, cada instante que paramos com o que fazemos e buscamos a Tua face, experimentamos de uma maneira muito especial o toque do Senhor justamente nas áreas que nós precisamos. Muito obrigado porque o Senhor nos permite celebrarmos ao Teu nome com toda essa liberdade que temos, de adorarmos ao Senhor com as nossas canções, com os nossos atos de culto, mas muito obrigado porque o Senhor aceita as entregas que colocamos diante do Senhor com a fidelidade do nosso coração. Pedimos a Ti, Pai, que nesta manhã, através da Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, fale mais uma vez ao meu coração, porque eu sei que a Sua palavra sempre tem algo novo para a gente em todo o tempo. Peço a Ti, Pai, que através da graça e misericórdia do Senhor, o Senhor cuide da minha vida aqui nesta manhã, e que aquilo que são as palavras do Senhor, o Espírito Santo possa traduzir no coração de cada um, de acordo com a necessidade, de acordo com o desafio, de acordo com o momento com que cada um de nós estamos vivendo, que aquilo que eu não tenho condições de fazer, pois é só o Senhor quem pode, sondar os corações, que a Tua palavra seja a verdade para a vida de cada um de nós. Assim oramos, agradecidos a Ti desde já, pelo que o Senhor já fez aqui, mas nos entregando ainda mais para aquilo que o Senhor quer preparar no nosso coração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém, amém. Você pode tomar assento, querido. Eu estava meditando em todo o livro de Malaquias, estudando todo o livro de Malaquias, e depois de ler várias vezes, meditar verso por verso, estudar capítulo por capítulo, todo o contexto histórico, tudo que estava acontecendo com o povo, aonde o profeta Malaquias foi levantado justamente para trazer uma palavra para aquele momento. Alguns textos me vieram muito forte ao coração. Aqui você deve ter no livro de Malaquias aí umas 23 perguntas que o povo faz. A gente não tem condições de estudar 23 perguntas. Mas eu queria ver alguns pontos em especial que veio ao meu coração. E nesses em especial, olhar para a minha vida e para a sua vida. E nós sermos confrontados, desafiados a perseverarmos na nossa fé, sim, cada vez mais. Mas tomarmos alguns cuidados. Quais são as questões que vão fazendo parte da nossa vida e que nos levam a desgastar de uma maneira imperceptível a nossa fé? Só para você entender um pouquinho o contexto aqui, Malaquias estava justamente no momento onde o povo estava sofrendo com a pobreza. O povo estava sob o domínio dos estrangeiros. Era um tempo de espera onde nada acontecia. O sentimento de que Deus estava alheio a tudo, como se Deus não estivesse vendo o que estava acontecendo naquele momento, naquela pequena província de Judá. Eles tinham terminado o templo, estava tudo pronto, as celebrações estavam acontecendo, mas tinha uma sensação de vazio interior. Era como se cada cerimônia que acontecesse, ela não tinha entusiasmo, ela não era uma cerimônia empolgante. E aí começam algumas questões no coração do povo. Onde que está Deus? Será que importa mesmo servi-lo? Faz a diferença servir a Ele? Será que faz diferença ser fiel aos preceitos de Deus? Será que faz diferença a gente seguir a lei mosaica que nós aprendemos e seguimos ela de uma maneira tão inteira, por completa como nós aprendemos? Uma geração já tinha passado, uma outra geração estava começando a passar, e alguns deles falavam assim, alguns estão ainda aguardando algumas promessas, e elas não acontecem. Vários questionamentos no coração do povo. Isso aqui eram sentimentos parecidos que tinham acontecido no tempo de Neemias, do profeta Neemias, onde o povo e até mesmo os sacerdotes, eles começaram a negociar alguns valores e princípios que não deveriam ser e não deveriam ter sido negociados. E por causa disso, eles começaram a questionar a veracidade do amor, da justiça, da bondade de Deus. Malaquias anunciava uma mensagem justamente nesse momento, para que a soberania de Deus ela fosse percebida.
A mensagem, ela traduzia um sentimento de Deus também quando estava vendo aquele povo, de que Ele continuava sendo um Deus que é Pai, que Ele continuava sendo um Deus que é justo. E sendo Ele justo, Ele não muda. E se Ele não muda, Ele vai continuar agindo como juiz, e a justiça dEle vai acontecer no tempo certo. Mas o povo continuava descuidado. O povo continuava insensível, continuava indiferente, continuava trazendo desvalores. Eles pegavam as práticas de rituais, de cultos ou de celebrações que nas províncias ao lado faziam para outros deuses. Eles tentavam trazer aquilo para o culto que eles ofereciam a Yahvé. Alguns desvalores. O povo se relacionava com os princípios diferentes a tudo aquilo que eles tinham aprendido através da lei mosaica. E justamente nesse momento, através da vida do profeta Malaquias, Deus começa a mostrar então para o povo, revelar o que estava acontecendo. Uma certa indignação de Deus. Em certo ponto, um sentimento até de ira de Deus. De falar assim, eu não consigo entender o porquê vocês não continuam me servindo, me vendo, praticando aquilo que eu faço como o melhor para vocês, se vocês temerem ao meu coração. Um Deus de toda graça, misericórdia, Ele exerce sua benignidade para com aqueles que tão somente ouvem a sua voz e retornam para o caminho do Senhor através do temor, abandonando todas as coisas. E toda vez que eu li o capítulo inteiro, o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, o quarto, eu percebia no desejo do profeta Malaquias uma insistência tão grande, mas tão grande, de querer alertar ao povo, olha, Deus ama, Ele não mudou, mas olha como vocês continuam pensando, olha como vocês continuam agindo, olha como vocês continuam com as práticas de vocês. O texto ele é repleto de perguntas, e algumas têm respostas verdadeiras e sinceras de Deus, trazendo a consciência do povo, tentando olhar lá na consciência, trazer luz e falar, olha o que vocês estão fazendo, e o porquê que vocês estão se afastando da minha presença. E o que Deus começou a ver foi alguns sentimentos que estavam passando no coração das pessoas. E alguns sentimentos eram assim, não temos visto evidências do amor de Deus. O outro sentimento que estava passando no coração do povo, a injustiça, e Deus não está fazendo nada. Outro sentimento que começou a passar no coração do povo, não estamos mais percebendo a diferença em servi-lo, em seguir a palavra, em seguir os preceitos. Não está fazendo diferença nenhuma na nossa vida. Nós estamos cumprindo nossa responsabilidade de cultos porque essa é a nossa prática. E alguns até se perguntavam, por que precisamos esperar pelas promessas? E cada um desses sentimentos está escrito durante todo o livro de Malaquias. Como que essa mensagem de Deus, através do profeta Malaquias, poderia nos ajudar a reconhecer que nas pressões, tentações, frustrações, distanciamentos, e até mesmo no período que cada um de nós podemos viver, mas que pode produzir em nós uma fé cínica, e que vai nos desgastando cada vez mais. E nós vamos passando a olhar a nossa fé e sem perceber, sem notar, vai nos distanciando daquilo que são os verdadeiros propósitos de Deus para a gente. E quais questões sinalizam esses desgastes da nossa fé? E quais são as respostas de Deus para a nossa consciência? Eu fiquei lendo e meditando e tentando encontrar para a minha vida também. Você sabe que um dos grandes desafios de você preparar uma mensagem é que o primeiro a ouvir é você.
O primeiro a ser impactado é você, o primeiro a tremer na base é você. Porque seria muito fácil você preparar uma mensagem, preparar um contexto e falar assim, olha, isso é que Deus mandou dizer para vocês. E eu continuar lá com a minha vida, tudo bem. Mas quando você dobra os joelhos e fala assim, Senhor, eu não quero falar só o que eu acho que eu tenho que falar. Ah, queridos, Deus começa falando com você. E aí você lê e Deus fala, cuidado com isso com você. E aí você tem que falar, Senhor, me perdoa se eu estou praticando isso. Mas quando essa palavra de Deus vai se tornando viva para a gente, quando a gente vai entendendo de Deus algumas áreas que a gente precisa novamente ser moldados, trabalhados, resgatar alguns valores, jogar outros fora, nós percebemos que a nossa fé ela vai novamente se fortalecendo. A nossa fé vai novamente se tornando genuína e firme num Deus que não muda e que não esquece de ninguém, que ama, mesmo muitas vezes esse amor não sendo correspondido. Um primeiro sinal desse desgaste da fé é quando questionamos o amor de Deus. Quando nós começamos a questionar o amor de Deus. Em Malaquias, no capítulo 1, do verso 2 em diante, nos diz assim, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada cheia de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra que o Senhor está irado para sempre. Vocês virão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Nesse primeiro capítulo, o que me chama a atenção é essa afirmação do verso 2, quando o Senhor diz assim, eu sempre os amei. Queridos, isso é uma das mais profundas expressões de Deus na história. Em todo o tempo, em todo o momento, Deus procura, com todas as ações, com seus atos de justiça, com seus atos de cuidado, de zelo, com seus atributos, revelar e autenticar essa evidência que Ele nos ama. E Ele fala assim, eu sempre os amei. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, no capítulo 7, do verso 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Mas a palavra de Deus também nos diz em Jeremias, no capítulo 31, versos 2 e verso 3, assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Em 1 João, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 10, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Enquanto Deus estava dizendo para aquela pequena província de Judá, através de Malaquias, eu sempre os amei. É porque isso é uma verdade. Ela é irrevogável. Ela é inegociável. Amar, o Deus de amor, faz parte dos atributos morais de Deus. Ele ama.
A resposta à pergunta feita pelo povo, quando o povo diz assim: mas no que o Senhor tem nos amado? A resposta de Deus vem justamente por alguns fatores. E o primeiro deles foi a desvalorização das ações do que Deus já havia feito na história das gerações. Essa evidência histórica, ela é necessária para que a fé, crendo no amor imensurável de Deus, ela não fosse desgastada. O que o povo começou a fazer foi olhar para aquele momento só, esquecer o que Deus já havia feito desde quando retirou eles da terra do Egito. Eles estavam esquecendo que aquela terra que eles estavam pisando tinha sido terra da promessa de Deus, porque Deus os amava. Eles estavam esquecendo que as conquistas que foram feitas no decorrer da geração deles, era porque Deus os amava e estava cumprindo os seus propósitos e as suas promessas. O povo começa a tirar o foco, o olhar daquilo que Deus já tinha feito, para só olhar aquilo que eles queriam naquele momento. Quando Deus fala sobre Jacó e sobre Esaú, não era que Deus amasse mais a Jacó do que Esaú, ou vice-versa. Esaú, para o contexto da época, tinha muito mais vantagens do que Jacó. Ele era o irmão mais velho. Todos os direitos eram dele. Mas por que será que Deus diz assim? Todavia amei a Jacó. No Antigo Testamento nós não encontramos em nenhum momento um respaldo de que Deus amava mais um do que o outro, mas tinha uma realidade. Esaú deu pouco valor ao seu direito de primogenitura, a ponto de vendê-lo ao seu irmão. O que Deus estava falando é assim: olha, tudo que é meu é de direito de vocês. E eu amo vocês. Só que sabe o que vocês estão fazendo com todo o meu amor e com tudo que eu dou para vocês? Vocês começaram a não dar mais valor a isso. E simplesmente faz igual a Esaú. Vende como se fosse algo sem valor. E aí vocês vêm me perguntar: mas em que o Senhor tem nos amado? É claro que a atitude de Jacó foi de aproveitador naquele momento. Mas quando Deus diz, todavia amei a Jacó, foi porque quando Jacó começou a perceber os seus erros e as suas falhas, de tudo que ele tinha feito, ele vai ser encontrado por Deus, e ele percebe no seu coração tudo o que ele fez, começou a fazer uma diferença. E você sabe como continuou sendo o coração de Esaú? O importante é eu ter minhas terras, o importante é eu fazer do meu jeito, o importante é eu seguir da maneira que eu quero. Continuando pegando todo aquele amor, aquele direito, tudo que ele tinha de direito, tratando com desprezo. A verdade, queridos, é que quando nós olhamos para trás e não valorizamos ou trazemos à memória os atos de amor de Deus por nós, nós podemos também sofrer desgastes imperceptíveis na nossa fé. Muitas das consequências que nós sofremos cada dia é justamente por fazermos do nosso jeito. Você já sabe disso, eu já sei disso. Mas muitas vezes nós continuamos fazendo dessa maneira, desprezando o propósito de buscar o que Deus tem para nós. Nós sabemos que Deus tem o prazer em se revelar, sabemos que Deus está pronto para estar conosco. A palavra de Deus nos diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa nos ouvir, e as suas mãos não estão recolhidas para que não possa nos abençoar, e mesmo assim a gente fala, eu vou fazer do meu jeito, como se eu pegasse tudo isso e desprezasse. E aí eu não consigo entender
Deu errado, não saiu do jeito que eu queria, não saiu do jeito que eu programei, não era do jeito que eu estava querendo fazer. Agora estou eu aqui, chateado, triste, arrebentado, tentando recomeçar. E aí nós voltamos para Deus e falamos assim: Deus, é dessa maneira que o Senhor me ama? Olha o jeito que eu estou. Como o Senhor me amou? Olhar para a história, para a minha história e para a sua história, ela pode estar cheia de desgraça, desilusões, vazio, desorientação. Mas, queridos, eu aprendi isso na minha vida. Desde que eu conheci Jesus verdadeiramente, apesar dos momentos que eu andei torto na minha vida, eu nunca pude negar a graça de Deus. Se eu errei, foi porque eu quis tomar as decisões erradas. Mas Deus nunca deixou de me amar. Deus nunca deixou de te amar. O que acontece com a gente é que esses sentimentos vão começando a fazer parte do nosso coração e daqui a pouco nós começamos a questionar o amor de Deus. E o que começa a acontecer quando eu questiono o amor de Deus? A minha fé vai sendo abalada. E ela vai sendo abalada porque o inimigo daí começa a colocar coisas que não são as verdades de como Deus me vê. Por mais que Deus esteja me falando, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida. Filho, olha para mim. Satanás chega e fala assim: você acha? Quem ama, deixa o outro sofrer? Você está sofrendo. Eu acho interessante, em atendimentos que a gente faz, eu fico com temor no meu coração, quando um casal, como um rapaz, esses tempos chegou para mim em minha sala e falou assim: pastor, eu marquei esse horário porque eu estou questionando o amor que eu tenho pela minha esposa. Eu não sei mais se eu a amo assim, do jeito que eu amava antes. Dá medo quando alguém fala isso. Porque quando a gente começa a questionar aquilo que era um valor tão importante para a gente pode estar, sem perceber, dando lugar para valores que são desvalores. Na concepção dos outros são valores, mas quando nós vemos na prática da palavra de Deus, são desvalores. Você já ouviu essa expressão, né? Eu ouvia muito isso da minha avó: cuspir no prato que come. Já ouviu essa expressão? Ah, tem gente que cuspiu no prato que comeu. O sentimento de Deus, quando olhou para aquela pequena província de Judá, e que levanta Malaquias para levar uma palavra para aquele povo, e ele diz assim: eu sempre os amei, e o povo volta para ele e diz assim: mas tem nos amado no quê? O sentimento, queridos, era como se fosse esse: vocês estão cuspindo no prato que vocês comeram. Eu sempre os amei. Olha o que eu tenho feito na sua história. Olha o que eu tenho feito na sua vida. Olha as marcas do meu amor na sua vida. Os altos e baixos é porque eu e você falhamos, nós tomamos as nossas decisões, caminhamos de acordo com os nossos ditames, mas eu sempre te amei. Quantas vezes nós desprezamos, na verdade, o amor de Deus por nós? Eu fiquei pensando que a gente até pode questionar o amor demonstrado por pessoas a nós. Você pode até questionar o amor da maneira como que alguém demonstra o amor por você. Mas não duvide, querido, não questione o amor de Deus por você. Este amor é incomparável.
Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mesmo sabendo que no coração do povo eles estavam assim, mas tem nos amado no quê? Olha como a gente está. O segundo sinal que pode gerar um desgaste na nossa fé imperceptível é quando desprezamos e desonramos a Deus com os nossos sacrifícios. Nos versos seguintes diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifícios, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um rebanho macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Os atos de sacrifícios naquela época, demonstrando as atitudes que deveriam representar os sentimentos do coração, era assim. Esse local de sacrifício ficava na parte externa do templo, onde em determinado local eles chegavam, ofereciam aquele animal como um sacrifício, declarando o reconhecimento de pedido de perdão das suas falhas, mas também em vários momentos ingratidão a Deus pelo que havia sido conquistado. Só que eles estavam começando a praticar isso sem valor mais nenhum. E ainda pergunta: em que nós desprezamos o teu nome? Sabe, queridos, atitudes pecaminosas muitas vezes são pecados ocultos. Isso é, ocultos na consciência do pecador, o que não o isenta de culpa. Trata-se de sacrifício de animais, o que nós lemos aqui, e tem antes de tudo um significado ritual. Mas o que eu acho interessante é que a questão não era o fato de serem sacrifícios só imundos. Em primeiro lugar, era por causa da atitude dos ofertantes. E depois, por causa da oferta. A intenção do coração deles já era desprezável, já era de desonrar. A atitude com o coração, de como eles agiam, não era percebendo o impacto que isso produziria.
Eu lembro de quando eu e a Débora, nós fazíamos compra no mercado de madrugada, que era mais tranquilo. E aí a gente estava fazendo compra, tal, eu estou lá no caixa pagando, e do outro lado, no caixa da frente, tinha uma senhora, uma mulher, e quando eu passei a compra assim, eu vi que ela estava me olhando, eu baixei os olhos, continuei servindo, não a conhecia, e aí de novo ela continuava olhando, e eu me virei assim com o carrinho, fui colocando, e ela continuava me olhando, e a hora que pegamos as sacolas, que começamos a sair, ela falou assim: ô pastor, fazendo de conta que não me conhece? Eu nem sabia quem era. Imagina, nessa multidão de gente aqui, né? Eu teria que ser muito bom para guardar o rosto de cada um, né? A minha atitude estava sendo normal, natural. Estava ali com a minha esposa, fazendo compras. A outra pessoa estava me observando. Você imagina se a minha atitude tivesse sido diferente? O que a palavra de Deus estava dizendo, e Malaquias estava dizendo para aquele povo, era isso. Olha, vocês ainda ficam me perguntando, como se eu não estivesse vendo o que vocês estão fazendo. Como se eu não estivesse percebendo o que vocês estão fazendo, e ainda mais, olhando a intenção do coração de vocês. As pessoas à sua volta, elas podem ver a oferta que você está colocando, mas eu estou vendo, além disso, o seu coração, e as intenções do seu coração. Malaquias fala sério quando diz que é melhor fechar as portas do templo. O que significa isso? Se for para você chegar aqui, deixar neste lugar, esse animal em sacrifício, que você sabe que no seu coração não era o que deveria ser, e ainda vai dentro do templo celebrar o meu nome, sabe o que era melhor? Fechar a porta do templo, do que continuar oferecendo cultos sem valor. Ele está indignado com que as pessoas pensassem que esses rituais tivessem um valor muito maior do que aquilo que realmente estava sendo colocado diante de Deus com os seus corações e com as suas vidas. Não adorar a Deus seria melhor do que um culto desprezível. Quando a gente vai cultuar aqui na célula, em qualquer lugar, alguém sai de casa para cultuar, para falar assim: não, hoje eu estou indo lá cultuar ao Senhor, e eu vou murmurar, eu vou buscar minha satisfação pessoal, o que eu quero é ficar rico, ficar bem, o que eu quero é só receber as coisas que eu tenho para receber. A verdade é que Deus, olhando para mim e para você, Ele está vendo com qual intenção a gente chega diante dEle para celebrar o seu nome. E aí Ele consegue ver aquilo que ninguém está vendo com os olhos. Ele consegue perceber as verdadeiras intenções com as quais nós nos apresentamos diante dEle. E muitas vezes, não é mais um animalzinho que tem uma manchinha, uma falhinha, que quase ninguém percebe, porque, quem sabe, está coberto aquilo ali. Mas Deus está olhando o coração. E muitas vezes esse animalzinho, é justamente quando eu venho para criticar, falar mal e tudo mais, mas estou aqui oferecendo o meu culto ao Senhor. Quantas vezes nós queremos receber de Deus por inteiro, mas nós só damos a metade. Eu quero receber de Deus o completo, mas eu só vou dar aquilo que eu quero.
E o que estava acontecendo naquelas celebrações era isso. E o grande perigo que fica para a minha vida e para a sua vida também é essa, é a gente buscar cumprir todas as nossas práticas institucionais religiosas, mas não vivemos uma prática de vida cristã. É a gente, em nome do Senhor, tomar decisões, praticarmos atos que, na verdade, eles estão prestando um desserviço ao nome de Deus e à sua santidade. Mas a gente está falando que é em nome do Senhor. As conversas inúteis, defesas ideológicas, teológicas, filosóficas, mas com pouca profundidade de conhecimento na palavra de Deus, que na verdade não produzem um estilo de vida cristã saudável todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e isso era um contexto também daquela época, não olhe um aspecto, e não queira praticar um aspecto, e você entender que aquilo, não, o meu estilo é esse. Eu estudo a palavra de Deus, e o que eu gosto é disso, e eu vejo que a palavra de Deus se identifica comigo nisso, então a minha prática de vida cristã é essa. Queridos, você tem que olhar a palavra de Deus como um todo. Olha o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que significa isso? Gênesis não é mais importante do que Romanos, ou Romanos mais importante do que Gênesis. Que Paulo é menos importante do que Elias, Elias é menos importante do que Paulo. É viver a palavra de Deus como um todo. Eu comentei aqui no outro culto que eu recebi algumas semanas atrás um convite pelo Facebook para fazer parte de uma comunidade que discutia alguns assuntos. Mas antes de eu colocar lá para eu seguir, eu fui ver como que era. Gente, me deu raiva. Quanta conversa inútil. Quanta discussão inútil, que não produz nada. Eu queria dizer para você uma coisa, para de entrar nessas discussões. Não leva a nada, querido. Porque o outro sempre vai achar que tem mais razão que você, e você sempre vai achar que tem mais razão que ele. E daqui a pouco, você sabe o que começa a acontecer? No ímpeto de uns defenderem o que a sua prática, eles começam a julgar quem faz, quem deveria fazer, do jeito que o outro deveria fazer, do jeito que ele faz, começa a virar uma bagunça que, na verdade, não acrescenta em nada. Isso é inútil para quem lê, para quem escuta. O que vai causar só é mais divisão do que unidade e fortalecimento na essência da palavra, não como uma parte, mas como um todo. Defender a nossa fé é praticar a nossa fé, é nos posicionarmos naquilo que nós cremos, mas com temor ao Senhor. Se for para entrar em discussão, querido, de conversinhas de Facebook, só para defender a sua fé, sem ter algum propósito, claro, para com isso. Deixe que Deus julgue as intenções do coração das pessoas. A palavra de Deus diz que é pelo fruto que
os conhecereis. Mas sabe o que eu acho interessante? Mesmo falando assim, pelo fruto que os conhecereis, alguns questionam os bons frutos que alguns estão dando. A pessoa está fazendo lá do jeito que ela tem o dom, a missão, o jeito dela, mas é questionado. E é bom fruto, e tem dado resultado, e está sendo bênção. Aquilo está levando outros a Jesus, de alguma maneira aquilo está fazendo uma transformação na vida de alguém. E é um bom fruto. Ah, mas não é do jeito que eu acredito que deveria ser. Ah, mas não é do... Quando a gente começa a entrar nesse nível, você está se perdendo em discussões inúteis. E o que começou a acontecer também no meio daquele povo era isso. E aqueles que estavam, talvez, com a fé meio assim, chega um do lado e fala, você tem realmente experimentado o amor de Deus? Olha, faz tempo que eu não... eu também não, eu estou vendo mesmo. Pronto, já são 2. Daqui a pouco já são 3, já são 4, já são 5. Viu? Eu vi que você levou seu animal lá, e ele estava com uma falinha. Isso não está te incomodando? Não tem feito diferença. Não está fazendo diferença nenhuma. Então, aí já mais 1, mais 2, mais 3. Deixa para Deus julgar os corações. Se este ou aquele está oferecendo um sacrifício pela metade, uma prática de fé que não é real, Deus é quem trará o juízo no seu tempo. Ele é quem fará a parte dele. O que você precisa é continuar fazendo a sua parte e a diferença. Olha só o que nos diz em Malaquias 1, verso 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, e não aceitarei as suas ofertas. Em 1 Coríntios 6, verso 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Em 1 Coríntios 3, verso 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Queridos, naquela época, fechar a porta do templo ainda era o local, porque a presença de Deus estava na arca, e eles entendiam que a presença de Deus estava lá. E a palavra de Deus nos diz naquela época que a presença dele estava no templo, a sua glória se manifestava no templo. Mas hoje, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Não é mais aqui. Então, qual porta que tem que fechar? Quais são os erros que eu tenho que tirar para estar oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional? Transformando pela renovação da nossa mente, não se conformando com as coisas do mundo, para que a gente possa experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O último questionamento aqui, o último sinal, que eu e você temos que tomar cuidado, porque senão a nossa fé começa a desgastar, é quando nós começamos a questionar o atributo moral de Deus e sua justiça. Queridos, Deus é justo. Olha só o que diz no capítulo 3, do versos 13 a 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como os que escapam ilesos dos que desafiam a Deus.
Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Agora, a palavra do profeta, ela entra num outro assunto diferente, que é o julgamento, mas é num nível muito mais profundo. Não é só aquele julgamento que a gente vê na nossa perspectiva humana aqui. É o julgamento também divino, daquilo que vai acontecer diante do tribunal de Deus. É o julgamento final, é trazer à luz a atenção, o cuidado. Olha como vocês estão praticando. Vocês estão esquecendo que um dia todos serão julgados diante do tribunal de Deus. Vocês estão esquecendo que a vida de vocês, cada dia aqui, está sendo uma caminhada numa prática que será julgada diante do tribunal de Deus. E mesmo assim o povo diz, mas o que a gente tem falado? Para de continuar só com as leis cerimoniais. Olha, volta o coração de vocês para Deus. Perguntam, o que a gente tem falado? E esquecem de sondar o seu próprio coração, de examinar a si mesmo. Inútil é servir a Deus. É interessante isso aqui, porque o sentimento que me veio é que a gente começa a se sentir inútil servir a Deus, fazer alguma coisa na casa de Deus, porque muitas vezes nós corremos o risco de buscar a presença de Deus, como naquela época, e isso estava acontecendo com eles. Eles começaram a buscar a Yahvé, porque Deus foi colocado agora numa base comercial. Se não resultasse em prosperidade material, por que a gente vai ficar servindo a Deus? Se nada melhora, estou fazendo lá, cumprindo os preceitos, os rituais, tudo e nada melhora, por que eu vou continuar servindo a Deus? Eu vejo o vizinho lá, que faz tudo errado, está melhor do que eu. O outro que faz tudo torto, está melhor do que eu. E eu que estou aqui, pagando o preço, para querer caminhar conforme as Escrituras. Queridos, isso é um grande perigo e um grande risco. Porque Deus continua sendo justo. No Salmo 73, nos primeiros versos, depois você pode ler na sua casa. Salmo 73. Davi começa a colocar as lamúrias do seu coração diante de Deus falando isso. Olha lá, olha só como eles são beneficiados, olha como eles crescem, olha o que eles recebem. Parece que eles não passam por sofrimento. O corpo deles, né, tem um dos versos que Davi diz assim, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. E eu estou aqui lutando, e luto com uma doença, luto com um negócio, parece que o senhor não está me vendo. Será que adianta ser útil no seu reino assim? Não faz diferença. E esquece que Deus continua sendo justo, no tempo certo. Você sabe o que eles esqueceram? Algo que eu e você nós esquecemos às vezes. A palavra de Deus diz que enquanto nós estamos reunidos aqui, os olhos dele estão voltados a este lugar. Está sondando o meu coração e o seu coração. O que aquele povo lá, daquela pequena província de Judá esqueceu, que conforme eles faziam esse tipo de questionamentos, contrários àquilo que era realmente a intenção e a verdade de Deus na vida deles, Deus começou a sondar e viu que tinha alguns poucos que temiam ao seu nome.
E que em vez de chegar e ficar questionando, como? Que amor? Que justiça? Não, inútil servir, não dá. Não, eles ficaram assim, Senhor, alguma coisa está errada com a gente. O que está errado com a gente? Senhor, eu estou ouvindo comentários aqui no meu contexto de casa, de família, aqui, que tem gente falando que nem adianta mais fazer isso, fazer aquilo. Falando, não, o negócio mesmo é escolher, viver a vida como quer, não faz diferença. Deus, alguma coisa está errada. Alguns poucos temiam ao Senhor. E a palavra de Deus diz, sabe o quê? Sobre esses poucos que conversavam. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Eles estavam conversando entre eles, mas o Senhor estava vendo e ouvindo aquela conversa. E aí, queridos, o que falar de um Deus que olha todo esse contexto, ainda enxerga alguns que estão procurando caminhar e não esmorecer na fé, não deixar essa fé ser desgastada, dispostos ainda a pagar um preço. Esse Deus ainda olha e diz assim, o nome deles está escrito no meu memorial. E vai chegar um dia em que eu terei com eles. E aí sabe como Deus diz que estes serão diante dele? Olha só, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. No mesmo texto de Malaquias, com tudo que estava acontecendo, Deus ainda olha com compaixão. Como um pai tem compaixão do filho que obedece. Acho que o grande desafio que fica para a gente, nessa nossa caminhada com Deus, de ver e viver intensamente a dinâmica da nossa vida, é a gente prestar atenção, querido, se não está mais fazendo diferença a gente vir a cada domingo, celebrar, cultuar, cantar, tocar, ouvir a palavra, e sair e continuar igual. Talvez a sua fé está começando a desgastar e você não está nem percebendo. E uma hora, talvez você comece a fazer esses mesmos questionamentos. Uma hora, talvez, você comece a dizer assim, não tenho visto evidências do amor de Deus por mim. E aí você está esquecendo de tudo o que Deus fez. Quem sabe chegue uma hora que Deus continua dizendo assim, eu sempre te amei. E aí você só quer receber naquele momento, sem guardar o temor ao Senhor como o princípio da sabedoria. O grande perigo é a gente, sem perceber, ir mudando o foco e tirando o olhar de Cristo. Não jogue fora e nem desvalorize tudo que Deus já fez por você. Ele continua te amando. Se o seu questionamento começa a ser que está sendo inútil servir a Deus porque não estou vendo diferença, cuidado, que você pode começar a estar desgastando a sua fé. Porque Deus continua sendo aquele que espera que eu e você nos entreguemos a Ele por completo e não em partes. Se você é daqueles que está começando a questionar a justiça de Deus, porque só está olhando à sua volta e está sendo tentado a praticar o que os outros praticam, porque daí você acha que vai ser o certo a fazer, cuidado.
você pode estar começando a desgastar a sua fé. E você não esqueça que Deus continua sendo justo. Mas aí quando esse povo pergunta assim, e como voltaremos? Ele diz, guardem o temor no coração. E aí, eu estou vendo você, eu estou vendo o teu esforço, estou vendo o preço que você paga, tudo que você procura viver para caminhar na minha presença. Eu quero um dia, junto com você, olhar para você e falar assim, vinde benditos, entrai para o gozo eterno comigo, o Senhor. Quero olhar para você e falar assim, você é o meu tesouro pessoal. Eu quero ter compaixão de você. Eu quero agir com compaixão com você. Queridos, hoje, amanhã, depois da manhã, durante todo o restante de vida que nós tivermos, não esqueça que Deus não muda. Ele continua sendo um Deus de amor. Ele continua sendo um Deus justo. Como nós temos nos apresentado diante dele? Eu queria orar junto com você, queria convidar você a se colocar em pé. A gente vai orar juntos. E eu acredito que de alguma maneira o Espírito Santo falou ao seu coração, em alguma área, em algum momento. Não por causa das minhas palavras, mas por causa da palavra dele. Se em algum momento no seu coração, o sentimento seu tem sido assim, eu não tenho mais me sentido amado por Deus. Mas você entendeu na palavra de Deus que até parte desse teu sentimento é porque você tem desgastado a tua fé. E você tem começado também a se afastar um pouquinho mais dele, tem começado a caminhar por algumas decisões suas. A minha oração hoje junto com a sua, e eu queria muito que fosse assim, era, Deus, me constrange com o teu amor. Me constrange com o teu amor de novo. Eu não quero esquecer tudo que o Senhor já fez por mim. Eu não quero esquecer todas as coisas que eu já experimentei de transformações na minha vida. Eu não quero esquecer as bênçãos que o Senhor me deu de pessoas ao meu lado, de algumas coisas que talvez tenha conquistado até, eu não quero esquecer disso. Mas hoje, o meu sentimento é esse. É como se eu não estivesse evidenciando o seu amor, então me perdoa. Mas derrama do teu amor sobre mim. Eu preciso. Se o teu momento é o senso de injustiça, com as coisas todas ao seu redor, você fala assim, Deus, obrigado, porque a tua palavra me ensina que o Senhor ainda continua sendo justo. Gente, nós estamos vendo isso no nosso país. Pessoas que achavam que estavam tudo bem, sem sofrimento, como diz o salmista, fortes, saudáveis, vivendo a vida da melhor maneira. Ganhei mais 2 bilhões, foi só isso. Mas a justiça vem, e a justiça de Deus vem. Não existe pecado que Deus não revela e não traz à luz. Não existe palavra do Senhor, dele, ordenada para a gente, que volte para Ele, sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. É isso que a palavra de Deus nos diz. Toda a palavra de Deus dita a você e a mim, se foi dele, não volta para Ele, sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Então, se o teu sentimento é esse, querido, não questiona mais.
Coloca diante dele. Deus, esse é o meu sentimento de injustiça. Está aqui. Eu quero crer na sua justiça. Não quero perder o meu foco. Não quero desgastar a minha fé. Não quero me perder na minha fé. Agora, se o seu sentimento também, querido, é de que você tem sempre esperado o inteiro de Deus, o completo de Deus, mas você só tem entregue a metade, porque você sabe as escolhas que você está fazendo errado na sua vida, e você está achando que Deus não está vendo nada, que algumas coisas que você está praticando, Deus não está vendo. Peça perdão hoje, conserta. Fala, Deus, talvez ninguém está vendo, mas eu sei que o Senhor está. Então me perdoa. Eu não quero oferecer um sacrifício ao Senhor, que é a minha vida diante do Senhor, pela metade. Conscientemente ou inconscientemente, sabendo que eu estou fazendo de errado e o Teu Espírito Santo falando ao meu coração. E a nossa oração, juntos, ela vai ser reconhecendo um Deus que é fiel e justo, um Deus que é amoroso, que é a nossa segurança. O Salmo 73, querido, o salmista termina falando assim: ah, Senhor, como eu pude pensar todas estas coisas de Ti, sendo que o Senhor continua sendo a minha segurança, o Senhor continua sendo o meu refúgio, o Senhor é quem continua sendo a minha fortaleza, ninguém me conhece como o Senhor. Aí o salmista diz assim: ah, por sempre, para sempre, eu continuarei bendizendo o seu nome. Queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos tomar sempre passos e atitudes que nos aproximem daquilo que é o propósito de Deus, sempre, amém? E a nossa oração, ela vai ser cantada. Eu queria que você desse a mão para quem está pertinho de você, lá em cima na galeria. Não deixa ninguém sozinho não, nem que você tenha que aproximar bem, nem que você tenha que chegar bem pertinho. Chega aí. Sabe por quê? Às vezes eu estava ali orando no intervalo de um culto para o outro, e Deus, Ele age diferente, de maneiras diferentes em cada momento. No outro culto eu orei com todo mundo, e enquanto eu estava lá sentado falando com Deus, esperando para vir para esse culto, Ele falou assim: desafio o meu povo a adorar a mim por inteiro. Ah, queridos, eu chorei lá, não precisa nem falar, né? Porque é um desafio adorar a Deus por inteiro. Porque quando nós chegamos diante de Deus do jeito que somos, a gente vê tanta coisa em nós que a gente fala assim: Deus, não dá. E Ele fala assim: então entrega para mim, daqui, deixa eu continuar sendo na sua vida aquilo que eu sempre quero ser todos os dias. Por isso que cantar essa canção agora é mais uma vez muito mais do que uma bela canção. Eu queria que fosse uma declaração por inteiro. Sabe aquele sacrifício por inteiro? Sabe? Está aqui minha falta de amor, está aqui meu senso de injustiça, está aqui meu sentimento de que o Senhor não está vendo nada, está aqui minha insegurança, mas eu quero, Senhor, essa manhã, confessar diante do Senhor o que eu sei que realmente o Senhor é para mim. Vamos adorar o Senhor juntos, cantarmos assim: bendirei o teu nome, bendirei o Senhor para sempre. Amém. Amém. Nele eu sempre confiarei. Enquanto você canta, querido, que seja o bálsamo do Senhor lavando a sua vida. Tirando os presos, sabe aquilo que te oprime, que prende a sua alma, você colocando diante dele, se sentir livre. Amém. Amém. E novamente com uma fé genuína e viva, eu declarar assim: que eu não
não me abalarei. O que eu direi do Senhor? Do Senhor direi, és meu escudo, minha força, minha herança, libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de Amém. Amém. Que essa declaração desses próximos versos continue sendo esse sacrifício por inteiro. Quem tenho eu, amém. E não há, Senhor, só você cantando. feito a mim feliz, eu tirei de ti, és teu escudo, Tu és a minha força, Senhor. minha força, Minha herança. minha herança e libertador, Amém. meu refúgio, Senhor é a minha torre forte. torre forte, tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Diz para quem está do seu lado assim, ó, você é tesouro pessoal de Jesus. Diz aí. Diz para quem está atrás, na frente, você é tesouro pessoal de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vá na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Que seja um tempo precioso na presença de Deus. Deus abençoe.